Graças e paz, amados, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Continuando aqui as 7 cartas do Apocalipse, agora nós chegamos em Sardes. A última que nós vimos no bloco anterior foi a de Tiatira. E agora chegamos em Sardes. Particularmente, é uma carta assim que me desperta muita atenção, porque durante muitos anos eu jamais compreendi a carta de Sardes ou qualquer carta às 7 igrejas. Mas quando o Senhor abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver e compreender, ter entendimento acerca das 7 igrejas, Sardes me despertou uma grande atenção. E o porquê disto, nós vamos ver agora, na carta à igreja de Sardes. Essa igreja, a de Sardes, corresponde ao período que inicia-se no 14º e vai até o 17º século. Aqui, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Até o período de Tiatira, a verdadeira igreja combatia diretamente contra a falsa igreja, a prostituta, que é citada lá no Apocalipse. Mas quando chega em Sardes, no período de Sardes, surge uma nova forma para tentar, veja só, irmãos, iludir os restantes que não se dobraram diante da doutrina de Jezabel. E, de certa forma, conseguiu enganar a muitos com a chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante, como nós já falamos em blocos anteriores, ela é mencionada assim nas Escrituras. E se vocês querem dar crédito à palavra de Deus, eu digo, em nome de Jesus, a carta à igreja de Sardes corresponde ou traz a narrativa acerca do surgimento da Reforma Protestante, a qual não passou desapercebida nas Escrituras, pois aqui em Sardes ela é descrita como um dos últimos golpes articulados por Satanás para matar espiritualmente o restante da igreja. Por isso, Jesus se apresenta desta forma a Sardes: tenho os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isto nos leva a compreender a mensagem de Jesus à igreja deste tempo chamada Sardes, ou seja, o Senhor diz que este golpe, minuciosamente articulado pelo mal, estava sendo perscrutado pelos 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e que esta aparente mudança, irmãos, ocorrida com a Reforma Protestante, só conseguiu ganhar nome de que estava vivo, mas na realidade é denunciada nada menos, nada mais, nada além do que por Deus como morta. A reforma, irmãos, foi um golpe para tentar aniquilar de vez a igreja verdadeira. E esta, queridos, foi em parte assim, bem sucedida, porque ela foi articulada bem antes. Desde os dias de Pérgamo, já havia começado a articulação para aniquilar a igreja, pois as doutrinas de Balaão e de Jezabel, que antecederam a Sardes, já haviam contaminado a muitos que estavam do lado de fora do sistema da grande prostituta. O dinheiro, a fama e o poder corrompem parte da igreja que vivia fora do sistema religioso. Quando então surge em Sardes a Reforma Protestante, essa reforma encontrou um grande apoio em muitos da igreja alheia ao sistema, pois a doutrina da Reforma Protestante combatiam em parte os ensinos da meretriz, e isto agradou a muito daqueles de fora, os quais de alguma maneira já estavam contaminados, e não se esquecendo que essa reforma, irmãos, ganhou este nome por causa dos construtores, maçons. Eu quero relembrar mais uma vez, queridos, que Cristo, nosso Senhor, jamais promoveu reformas. Tudo que ele faz é novo. É um novo céu, é uma nova terra, é um novo nome, é um novo corpo e é um novo pacto. Cristo não faz reforma. Quem faz reforma são os construtores humanos, e que a Bíblia trata como os maçons, os poste-ídolos, construtores de templos. Agora, muitos da igreja que estavam do lado de fora e já contaminados, juntaram-se aos da reforma. Irmãos, e daí em diante, copiando o modelo da meretriz,
A meretriz é a Igreja Apostólica Católica Romana. Então, copiando já o modelo da meretriz iniciado lá em Esmirna, começaram a edificar templos, como dissemos, obra dos edificadores, obra dos maçons. Mas Jesus, olhando para eles, disse, vejam só o que Jesus disse, pois, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Lucas 20:17. Meus irmãos, os edificadores, eles não são da agora, não. Os edificadores de templo, na realidade, eles rejeitam a pedra. Veja, eu vou ler de novo, querido. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, como pedra principal. Olha só, se você diz que hoje nós pregamos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que não é por Deus dado ordem para ninguém construir templos, que nós somos a habitação do Espírito Santo, que o Senhor habita em nós. Aqueles que pregam esta doutrina hoje é taxada como rebelde, como loucos, e alguns dizem como sem quartel, sem igreja. Por isso que a Bíblia diz que vocês continuam rejeitando. Não rejeitaram somente, os construtores continuam rejeitando que Deus não constrói templos de pedra, porque Ele enviou seu Filho, que é a pedra principal. Então vocês não dizem assim, não, nós construímos isso aqui é a casa de Deus. E eu quero dizer para vocês, não é. Vocês continuam como os vossos pais, rejeitando a Deus, rejeitando a Jesus Cristo, seu Filho, que diz que vocês o rejeitam, porque se vocês insistem em construir templos, dizendo e conclamando o povo, por exemplo, tem um dito que ficou muito popular há séculos, principalmente nos dias de domingo. Eu era pequeno, me lembro da igreja batista, e alguém chegava para mim, você vai à igreja hoje? Olha, domingo é dia do Senhor, domingo não pode trabalhar, domingo é dia do Senhor. Vamos à igreja? Meus irmãos, essa expressão, vamos à igreja, não existe nas Escrituras. Que igreja? Vamos à igreja aonde? Vamos aonde? A igreja somos nós, pelo amor de Deus. Nós somos o edifício de Deus, pedras vivas. Assim como eles rejeitam a doutrina que Cristo é a pedra fundamental que não se deve construir templo, também rejeitam aqueles que são pedras vivas. Mas não é diferente, porque Jesus disse, olha, como rejeitaram a mim, rejeitarão a vocês também. Agora, vamos continuar, irmãos. Dentro da doutrina de Sardes, a igreja de Sardes, essa aparente ruptura na igreja católica não passou de uma articulação para agregar milhões que não aceitavam o catolicismo romano. Porém, o modelo da igreja protestante é o mesmo da meretriz, salvo algumas mudanças para enganar. E por isso é descrita como tendo o nome que vive, mas está morta. E por que morta? Porque eles estavam misturando o velho ao novo. Isto porque a igreja protestante traz em seus ensinos doutrinas do Antigo Testamento como o Antigo Testamento, e é chamado de Testamento da Morte, e o introduz no Novo Testamento como tendo este ainda validade. Vejam só, um dos pontos visíveis de quem conhece a Cristo e um novo pacto é identificar que os reformadores não receberam esta reforma de Deus. Quem conhece as Escrituras identifica que os reformadores não receberam esta reforma de Deus. Olha só, Martim Lutero, Calvino e todos os reformadores, queridos, eu não vou dizer que eles estão perdidos, porque Deus os conhece, Deus sabe, mas agora eu posso afirmar a vocês pelas Escrituras que os reformadores não receberam de Deus uma proposta para reformar a igreja. Primeiro, porque nós dissemos já, Cristo não faz reforma. Quando a reforma protestante surgiu, a igreja já existia, ou não? Mateus 16:18, como já lemos anteriormente, diz assim: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, queridos, pelo amor de Cristo Jesus nosso Senhor, nós somos pessoas racionais, nós somos pessoas que temos um discernimento para compreender. Veja bem, se é Cristo que está edificando a igreja, se você aceitar que a igreja hoje atual, os evangélicos, e não tem como você negar, os evangélicos são descendentes da reforma protestante. Veja bem, a reforma protestante, ela veio do catolicismo romano.
O catolicismo romano surgiu lá no quarto século dentro da igreja de Esmirna, como nós vimos. E a reforma protestante só surgiu 1.200 anos depois. Agora eu quero te fazer uma pergunta que você raciocine. Se você aceitar que a igreja protestante, que a igreja evangélica é a igreja de Jesus, você está dizendo que Jesus foi incapaz de sustentar a sua igreja durante 1.200 anos, para que depois ele promovesse, levantassem homens como Lutero e Calvino para promover uma reforma protestante para continuar a igreja dele. Você vai dizer que Jesus não teve capacidade de sustentar a igreja dele. E eu vou dizer que você está mentindo. Eu vou dizer que você está falando contra Deus, porque é ele quem está edificando a igreja. E nada, nem ninguém, em tempo algum, pôde parar essa edificação, porque o Senhor começou esta boa obra e está aperfeiçoando até que ele venha nas nuvens do céu com poder e grande glória para arrebatar, glorificar, transformar e reinar com a sua igreja, corpo de Cristo. Pedras vivas, não de barro, não de cimento, não de tijolo, nada disto. Pedras vivas, pessoas. Um dos pontos, queridos, visíveis de quem conhece a Cristo e o novo pacto, dizemos de novo, é identificar que os reformadores não receberam essa reforma de Deus. Pois, se a tivessem recebido do Senhor, estes não trariam estas doutrinas abolidas por Cristo. Veja só o que o apóstolo escreve aos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Presta atenção. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, irmãos, até hoje, a Bíblia é uma palavra viva, então essa palavra até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Você tem Bíblia em casa aí? Pega a escritura e leia, confira o que eu estou dizendo, não precisa acreditar em mim não, pelo menos seja caprichoso como os bereanos, porque o apóstolo Paulo estava pregando, eles iam lá conferindo se era verdade o que o apóstolo Paulo está pregando. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês da reforma protestante, da igreja evangélica. Quando você partir dessa vida, pastor não vai com você não, meu querido. Diácono não vai com você não. Presbítero não vai com você não. Você vai sozinho. Você vai sozinho. E o Senhor diz lá desde o Antigo Testamento, essa palavra é uma palavra viva, uma palavra nova, que diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não é que você não vá à suposta igreja, não é que você não jejue talvez, não é que você não ore, não é que você cante louvores a Deus, não. O Senhor diz em Isaías que este povo tem um prazer imenso em se chegar a mim, como um povo que pratica justiça e busca o direito do seu Deus. Aí eles clamam: ah, mas eu não acredito, nós cantamos louvores a Deus, nós oramos sinceramente. Mas o Senhor diz que quando eles fazem isto, eles fazem para o seu próprio deleite. Quero te fazer uma pergunta: por que você vai à igreja? Talvez alguns possam responder: eu quero ser salvo. Outros: eu não quero ir para o inferno. Eu gosto daquele lugar, lugar de paz, é um lugar de canto louvores a Deus. Mas isso não te basta. O único motivo de você existir é o mesmo motivo daquele que, quando Abel chegou para prestar culto a Deus lá no Éden, lá no princípio, depois que eles foram expulsos do Éden, Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel se apresentou para cultuar a Deus, conforme o escritor dos Hebreus, no capítulo 11, diz: o culto de Abel foi um culto da fé, e fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abel foi lá fundamentado na palavra, e ele estava vendo o invisível. Abel foi lá no culto, Deus, ele estava sentindo Deus onde que ele estava, mas não só onde que ele estava. Abel, quando estava cuidando das ovelhas, ele sentia a presença de Deus. Abel, quando estava na sua casa, ele sentia a presença de Deus. Abel andava com Deus como Enoque andava com Deus. E a igreja de Jesus Cristo, ela não vai à igreja, ela é a igreja. E a igreja, ela anda, ela se locomove, ela anda com Deus. Enoque é uma figura da igreja. E diz: andou Enoque com Deus e o Senhor o tomou. Então a igreja, ela anda com Deus, ela não vai a lugar nenhum, ela anda com Deus. Então essa expressão, vamos à igreja, é uma expressão incorreta segundo as Escrituras. Vemos então, irmãos, que os ensinos da chamada reforma protestante
são ensinos adulterados. Não há meio filho de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Foi um momento tão crítico, o momento da história da Reforma Protestante, que o Senhor aconselha a esta a se lembrar do que tinha recebido e ouvido, e manda guardar e arrepender-se. Essa reforma, irmãos, foi tão bem articulada. Vejam só, que restaram apenas algumas pessoas, as quais não se contaminaram. Tal foi o sucesso da chamada Reforma Protestante. E para estas que não se contaminaram, este restante, existe uma promessa, e é esta: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. O que significa não contaminar as suas vestes? Nós somos vestidos, justificados com o sangue de Jesus. O Senhor, conforme Isaías 61:10, nos vestiu com vestes de salvação, vestes do novo pacto. Então nós não podemos manchar, porque é muito branca a veste do Filho de Deus. É mais alvo que a neve, lavado e remido no sangue de Jesus. Então não podemos manchar o novo pacto, introduzindo doutrinas as quais foram por Cristo abolidas. E quem não contaminaram, aqueles que não contaminaram as suas vestes, diz o Senhor, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3:4. Veja de novo, irmãos, poucas pessoas não aderiram à igreja da Reforma Protestante, por isso voltamos a dizer, foi um golpe minuciosamente articulado, planejado pelo inferno, para tentar iludir o restante, os quais ainda não haviam se contaminado. Sardes foi um golpe na graça e no sangue de Jesus. Andar de branco significa veste de justiça do Cordeiro, como a que, como figura, vestiu Adão e Eva. Mas agora, a real vestidura, não mais como figura. Qualquer doutrina que ultrajar a graça no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deve ser rechaçada, ainda que seja pregada por um santo homem de Deus ou mesmo por um anjo celestial. Veja o que Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1:8. Olha só, existe outro evangelho e tem o nome de evangelho. Por isso o Senhor diz: tem nome que vives, mas estás morto. A maioria esmagadora em Sardes não conseguiu distinguir isto, e o resultado desta falta de discernimento e conhecimento fez com que os seus nomes fossem riscados do livro da vida. Então disse o Senhor a Moisés. O texto que nós vamos ler está em Êxodo 32:33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. A Reforma Protestante, irmãos, cresceu muito, principalmente com a mão dos edificadores, e permanece forte e rica até hoje. Eu vou dar um exemplo. Olha só, um exemplo bem perto de nós é a primeira igreja batista em Campos dos Goytacazes, a qual foi fundada com o dinheiro dos maçons. E como nós vimos, a doutrina dos maçons é a doutrina de Jezabel. E o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que toleres Jezabel. E desta primeira igreja batista vieram as outras, com o apoio dos edificadores, que são os construtores de templo. Agora, eu vou ler uma nota de um livro da história dos batistas fluminenses, que diz assim, abre aspas: um número tão pequeno de crentes e pobres não teria condições de erigir tal templo, mas Salomão, empreendedor como era, conseguiu com seus amigos maçons oferta para a construção. Veja bem, a primeira igreja batista de Campos dos Goytacazes, ela foi construída com dinheiro da maçonaria. Trecho do livro Pastor Ebenezer Soares Ferreira, intitulado A História dos Batistas Fluminenses, página 68. Então, queridos, isso é uma história que está narrado na própria história. Os livros de histórias seculares comprovam tudo o que nós estamos fazendo.
ou anunciando. Por exemplo, como esse livro que nós lemos, que é a História dos Batistas Fluminenses. E não basta só isso. Por exemplo, o Seminário Teológico Batista de Campos, eu estou falando aqui de onde eu moro, ele tem a face de uma loja maçônica, e é onde são formados os pastores. Então, como nós podemos tolerar doutrinas de Jezabel? Claro que não podemos. Só quem tolera as doutrinas de Jezabel são aqueles que saíram da grande meretriz, ou seja, a reforma protestante. Eu sei que talvez não agrade a muitos, mas olha só, a Escritura diz que conhecereis a verdade vos libertará. Dessa primeira igreja batista de Campos, nasceu a segunda igreja batista de Campos. E se você parar lá no primeiro templo lá, da primeira e segunda igreja batista de Campos, você vai ver que ele se assemelha, ele é idêntico a uma loja maçônica. Por isso a Escritura diz, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Isso é pecado, tolerar a doutrina de Jezabel, e para que não incorra nas suas pragas. Olha, por falta de informação, as pessoas se apegaram a essa reforma protestante. Mas aprove a Deus agora, nesses últimos tempos, estar abrindo os nossos olhos. Agora, se você vai querer ter os olhos abertos ou não, é uma questão sua. Porque tem muita gente no mundo inteiro que tem uma doutrina, existe até uma frase dita assim, eu vou dizer a doutrina de Gabriela, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Bem, eu nasci pecador, eu me arrependi dos meus pecados e eu precisei nascer de novo. Agora, se você vai escolher ficar em Sardes, que até hoje tem seus filhos e é a reforma protestante, a escolha é sua. Mas de hoje em diante você ouviu a verdade. Graça e paz. No próximo bloco, Filadélfia e Laodiceia.